Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre essa plaquinha aqui, o mini umidificador USB. Depois, eu vou ensinar para vocês como montar esse circuito que está aqui atrás, um controlador de umidade usando o nosso umidificador, onde você vai poder escolher a porcentagem de umidade que você quer para seu ambiente. Então vamos lá. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o umidificador. Os dois tipos mais comuns de umidificador são vaporizador e ultrassônico. O vaporizador, como o nome já diz, vai aquecer a água e criar vapor, aumentando assim a umidade do ambiente. Esse nosso umidificador aqui é do tipo ultrassônico e possui um princípio de funcionamento mais interessante que os vaporizadores. Essa pecinha branca aqui, ele é um transdutor piezoelétrico. Ele é exatamente como essa mesma peça aqui, um transdutor, que é comumente encontrado em qualquer loja de eletrônica, e ele funciona da seguinte maneira. Quando se aplica uma onda, um sinal de onda, nesses fios aqui, nos fios aqui vermelho e preto do transdutor, ele vai vibrar na mesma frequência da onda. Então o que vai acontecer? Quando a gente colocar esse transdutor na água e colocar uma onda aqui, essa vibração que ele vai fazer vai arremessar pequenas partículas de água para cima, numa frequência bem alta, que é a frequência da onda que a gente vai estar aplicando o sinal. Essa plaquinha verde aqui, deixa eu encostar ela na câmera. Essa plaquinha verde aqui, ela vai gerar o sinal de onda que a gente vai aplicar no nosso transdutor piezoelétrico. Observe aqui que ela vai ser alimentada com um cabo USB. E ela possui aqui esse conector branco de encaixe para o transdutor e também esse botão aqui para a gente escolher o modo de funcionamento. Essa coluna branca aqui, essa esponja, que é uma coluna e ela tem uma textura assim de esponja, ela serve para o seguinte. Esse umidificador ele vai ficar preso dentro de um reservatório de água. E a coluna ela vai se encaixar assim, reta nessa posição para cima. Daí a gente prenderia o nosso transdutor piezoelétrico no topo da coluna. E ela ficaria nessa posição. Então, essa coluna ela ajudaria a prender o transdutor piezoelétrico no topo do reservatório de água. E além disso, ela direcionaria a água do reservatório na direção do transdutor, para que ele pudesse vaporizá-la. Agora, a gente vai ligar o umidificador e ver os modos de funcionamento. Eu vou fazer as ligações e já volto. Bom pessoal, observe o seguinte. Nós conectamos o nosso transdutor piezoelétrico na placa e nós mergulhamos o transdutor nesse pequeno recipiente de água aqui. Observe também o seguinte. A plaquinha verde está conectada nesse cabo USB aqui, que está conectado nesse carregador de celular. Então, para ligar o nosso umidificador, eu vou conectar o carregador de celular aqui na nossa extensão. Observe que o umidificador não ligou ainda. Ele, por padrão, sempre que você liga ele na tomada, ele vem no modo desligado. Daí, ele tem dois modos de funcionamento. Ele tem um modo direto, onde ele vai ficar vaporizando água o tempo todo. E ele tem um modo intermitente, onde ele vai vaporizar por 10 segundos, depois ele vai parar por 5 segundos e repete esse ciclo infinitamente. Quando eu apertar o botão aqui, você vai perceber que ele vai para o modo direto. Veja só, ele acendeu um LED azul aqui e quando esse LED fica aceso o tempo todo é porque ele está no modo direto. Agora eu vou apertar mais uma vez e ele vai para o modo intermitente. Veja que o LED azul agora está piscando.
e você vai ver que ele vai parar por 5 segundos. Parou, ele fica parado por 5 segundos e depois aciona por 10 segundos. Veja só, acionou. E ele fica assim por 10 segundos e ele repete, no modo intermitente, ele repete esse ciclo infinitamente. Acionado por 10 segundos e desaciona por 5 segundos. E para desligar o umidificador, é só pressionar o botão novamente. Agora, nós vamos montar um controlador de umidade com esse nosso umidificador. A ideia é fazer um controlador que você possa definir manualmente a umidade relativa que você quer atingir no seu ambiente. E o controlador ele vai ligar e desligar o umidificador, mantendo a umidade no valor que você ajustou. Então, conforme está escrito aqui, a gente vai ajustar o valor do set point em porcentagem da umidade relativa do ar. O set point é o valor que eu falei, é o valor que a gente quer que a umidade do nosso ambiente se mantenha. O controlador será do tipo on-off, ou seja, liga e desliga. A gente vai ligar e desligar nosso umidificador e manter o controle, como eu já falei. O set point, o nosso valor de umidade que a gente quer que seja atingido, vai ser ajustado por potenciômetro. Então, a gente vai girar um potenciômetro e vai definir esse set point. E a gente vai fazer também uma interface para o usuário para exibir a umidade do ambiente e o valor do set point. Então, para isso, a gente vai usar display e vamos usar também um botão para ajudar a fazer os ajustes. Agora, eu vou falar dos componentes que a gente vai usar nesse projeto. Para esse projeto, além do mini umidificador USB, a gente vai utilizar uma placa Arduino Uno SMD, que é onde a gente vai gravar o programa do nosso controlador e onde a gente vai coordenar todos esses outros componentes que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar também um display OLED, que, como eu falei antes, vai ser a interface para o usuário, onde a gente vai exibir o valor de umidade que ele quer que o ambiente alcance e o valor de umidade real do ambiente, que vai ser medido por um sensor. Daí, a gente vai usar também esse sensor aqui, o sensor DHT22, que ele mede temperatura e umidade, mas nesse caso a gente só vai utilizá-lo para medir a umidade, e é através desse sensor que a gente vai medir a umidade do ambiente. A gente vai utilizar também esse potenciômetro aqui, potenciômetro de 1K, que é como eu falei, a gente vai girar esse potenciômetro e girando ele, a gente vai definir o set point, ou seja, o valor que a gente quer que a umidade do ambiente atinja. E quando a gente girar aqui o potenciômetro, a gente vai ver no display esse set point se alterando. Então, vai ser parte da interface do usuário. A gente vai utilizar também esse módulo relé aqui. Esse módulo relé é com ele que a gente vai ligar e desligar o umidificador. Ele vai receber o comando aqui no input, ligado no Arduino, e ele vai desligar e ligar o umidificador de acordo com o controle que a gente fizer. A gente vai utilizar também esse botão aqui branco, Push Button, que a gente vai fazer ele da seguinte maneira. A gente só vai poder ajustar o nosso set point quando a gente manter o Push Button pressionado. Então, a gente vai fazer tudo isso na programação. E aí, quando a gente pressionar esse Push Button, aí a gente vai poder girar o potenciômetro e ajustar o set point no display. E quando a gente soltar esse botão, aí sim ele começa a fazer o controle da umidade. Além do botão, a gente vai usar esse resistor aqui de 10K. Vai ser um resistor pull-down para o botão. Vamos utilizar também essa protoboard aqui para conectar diversos componentes. Vamos utilizar vários jumpers macho-macho e macho-fêmea para fazer as conexões entre o Arduino e os componentes. E a gente vai utilizar também esse cooler aqui de 12 volts, um pequeno ventilador que ele vai fazer o seguinte, ele vai dissipar o vapor gerado pelo umidificador de maneira mais rápida, para que a gente possa ver esse controlador atuando de maneira mais rápida.
Antes de explicar para vocês a programação do nosso controlador, eu vou falar sobre uma coisa muito importante nesse projeto, que é o chaveamento do nosso mini umidificador USB, que é como a gente vai ligar e desligar nosso mini umidificador através do controlador. Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, a minha ideia era a seguinte: a gente tem aqui nossa bateria, que ela vai ser ligada no 220 volts. Então a minha ideia era utilizar esse módulo relé aqui para chavear os 220 volts na bateria. Então a gente desligaria o mini umidificador USB dessa maneira, ligando e desligando a tensão de 220 volts na bateria. Só que me deparei com um problema. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Vou ligar aqui o nosso umidificador. A minha ideia era a seguinte: deixar ele no modo direto, onde ele vai ficar aqui vaporizando, e o que eu iria fazer com o relé era desligar essa tensão. Desligamos a tensão, só que faria isso com o relé e não manualmente. E aí, quando eu quisesse ligar novamente o umidificador, eu apenas ligaria essa tensão. Só que, como vocês podem ver, o umidificador não ligou, porque sempre que você desliga a tensão e liga novamente, ele volta no modo desligado. Ele não volta no modo que você deixou. Eu tinha deixado ele no modo direto. Aqui, quando eu liguei de novo, ele volta no modo desligado. E para voltar para o modo direto, eu tenho que apertar o botão novamente. Então, eu vi que essa coisa de chavear 220 volts na bateria não dava certo. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu desisti de chavear 220 na bateria e fiz a seguinte coisa. A gente tem aqui o nosso piezoelétrico, que ele tem 2 fios. O que eu fiz foi o seguinte: eu cortei o fio vermelho e eu estou chaveando aqui no relé. Vou chavear aqui no relé a conexão desse transdutor piezoelétrico. Eu vou deixar o mini umidificador trabalhando no modo direto o tempo todo. E vou chavear a conexão desse fio vermelho do piezoelétrico. Eu vou dar um zoom ali para vocês poderem ver melhor. Veja só, tem aqui o conector, aí a gente tem um dos fios vermelhos. Esse fio vermelho a gente conecta nesse fio laranja, que vai para o terminal comum do relé. E nós temos o outro pedaço de fio vermelho que ficou cortado, a gente conecta nesse outro fio laranja, que vai para a saída normalmente aberta do relé. E assim a gente consegue chavear nosso umidificador através do relé. Agora, para chavear, eu vou mostrar para vocês isso na prática. Vou ligar aqui a fonte que está alimentando o módulo relé. E para chavear, é só a gente pegar esse fio amarelo que está na entrada do módulo relé. Ele trabalha com lógica invertida. Então, para a gente ligar nosso umidificador, primeiro eu vou ligar ele aqui no modo direto. E basta conectar nossa entrada em 0 volts. Veja só, ligo, desligo, ligo, desligo. E é assim que a gente vai chavear o mini umidificador para o nosso controlador de umidade. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na IDE do Arduino e eu vou explicar para vocês como funciona o programa do nosso controlador. Primeiro, a gente tem aqui algumas bibliotecas. A biblioteca dht.h para o DHT22, nosso sensor de umidade e temperatura. Depois eu tenho aqui várias bibliotecas que eu não vou entrar em detalhe muito sobre elas, mas são para a gente fazer a comunicação com o display OLED. Depois, a gente vem aqui e define várias coisas. A gente define o comprimento da tela, 128 pixels do display OLED, largura da tela, 64 pixels do display OLED. Daí a gente define potenciômetro como A0, porque a gente vai conectar a tensão do nosso potenciômetro na entrada analógica A0. A gente define saída relé como 7, porque a gente vai conectar o
acionamento do nosso relé, do nosso módulo relé, no pino digital 7 do Arduino. Botão 7, que vai ser o botão de ajuste, a gente define como 8, porque a gente vai conectá-lo no pino 8. E aqui mais algumas definições. A gente define o pino DHT, que é o pino do sinal do sensor DHT22, a gente define como 2. E tem essa outra variável aqui, essa outra definição aqui que a gente faz, tipo DHT, a gente define como DHT22, porque poderia ser o sensor DHT21 ou DHT11, só que não é o DHT22. Aí a gente vem aqui, inicializa o nosso display OLED com o comprimento da tela que a gente definiu e a largura que a gente definiu. Depois a gente declara aqui o DHT, módulo DHT22, com o pino que a gente definiu e o tipo que a gente definiu. E depois aqui a gente declara mais algumas variáveis, 3 variáveis do tipo float e uma variável do tipo int. Primeiro a gente declara a umidade, e essa variável aqui vai armazenar o valor da umidade ambiente lido pelo sensor DHT22. Daí a gente tem outro float aqui, que a gente está chamando de ajuste. Essa variável ela vai armazenar um valor float da umidade que a gente ajusta com o nosso potenciômetro. Daí tem outra float aqui, que a gente está chamando de retardo, que eu estou colocando ela aqui como 2.0. Que vai ser o seguinte, assim que a umidade do ambiente passar a umidade que a gente ajustou, a gente não vai desligar o controlador imediatamente. A gente vai ter esse retardo aqui, que vai ser um valor que a gente vai somar, que nesse caso aqui é 2. Então, como aqui é 2, para desacionar o umidificador, a umidade do ambiente vai ter que ser maior do que o ajuste somado a 2. E para desajustar, a mesma coisa. E aqui a gente tem mais algumas variáveis. 3 variáveis do tipo float e uma variável do tipo int. A primeira variável do tipo float é a umidade, que como o nome já diz, ela vai armazenar a umidade do ambiente medida pelo sensor. A segunda variável float chama ajuste, e ela vai armazenar o valor da umidade que a gente ajusta com o potenciômetro. E tem essa terceira variável float que chama retardo. Então, eu coloquei aqui como ela é igual a 2, que no caso vai ser 2%, mas você pode, se você utilizar esse programa, você pode escolher o valor que você quiser. E é basicamente o seguinte, assim que a gente liga o umidizador, assim que a umidade do ambiente, nossa umidade aqui, passar o ajuste, ou seja, ficar maior do que o ajuste lido pelo potenciômetro, a gente não vai desligar o umidificador imediatamente. A gente vai esperar que a umidade do ambiente seja maior do que o valor ajustado somado a esse retardo aqui. Então, para ele não ficar naquele liga e desliga variando muito sobre o set point. Aí a gente coloca esse retardo aqui para ele demorar um pouco para desligar e demorar um pouco para ligar também o umidificador. Aí tem essa variável int aqui que é ajuste inteiro, que é basicamente uma conversão desse variável ajuste que está em float para um valor inteiro. Porque eu percebi que utilizando só o ajuste com o float e exibindo esse valor float aqui no display, tinha um ruído do potenciômetro, então ele ficava variando bastante. Então eu converti isso aqui para inteiro, fica mais claro no display e fica menos sujeito a ruído. Aí tem essa função aqui, print umidade. Não vou falar sobre ela agora, primeiro eu vou falar sobre setup e sobre loop, depois eu volto para ela. No setup, a gente define o nosso botão set, botão de ajuste, como entrada. Definimos a saída relé como saída e aqui a gente coloca a saída relé no estado inicial alto, porque esse módulo relé trabalha com lógica invertida. Então a gente coloca ele aqui em estado alto para que o relé fique desacionado. Daí a gente inicializa o nosso sensor DHT22, inicializamos também o nosso display
E aqui a gente escolhe alguns parâmetros para o display. Escolhemos a fonte, escolhemos o tamanho, escolhemos a cor dessa fonte que a gente vai exibir. Daí a gente limpa o display, função Clear Display, apaga tudo que está no display e escrevemos o texto inicial. Escrevemos aqui fonte de umidade, controlador de umidade, abreviado porque não cabe no display. Daí a gente escreve a umidade e colocamos aqui 0%. E ajuste nós colocamos 0% também. Só que esse é apenas o texto inicial. Mas lá no loop a gente vai atualizar isso. Então no loop a gente faz o seguinte. Umidade vai ser igual à função readHumidity, que ele vai ler a umidade do módulo DHT22. Então aqui a gente lê a umidade do ambiente. Daí, agora a gente vai pegar a variável ajuste, que é a umidade que está no nosso potenciômetro. Ajuste vai ser igual ao valor analógico lido pelo potenciômetro vezes 100.00 dividido por 1023.00. E aqui ele vai converter esse valor analógico aqui, que é um inteiro que vai de 0 até 1023, num valor que varia de 0 a 100%. E assim a gente converte esse valor do potenciômetro num valor que vai de 0 a 100%. E aqui a gente guarda na variável ajuste. Agora a gente vai fazer o seguinte. Se o botão Set estiver em estado alto, ou seja, se a gente manter o botão Set pressionado, aí a gente vai igualar ajuste inteiro. Aí a gente vai arredondar o valor de ajuste e passar para a variável ajuste inteiro. Então isso aqui é para fazer atualizar o valor do ajuste. Quando a gente pressiona o botão Set, a gente faz essa atualização do valor ajuste inteiro para o arredondamento do ajuste. E se o botão Set não estiver pressionado, aí a gente faz o seguinte. A gente faz aquela verificação que eu falei. Se a umidade for menor do que ajuste inteiro menos o retardo, aí a gente vai colocar a saída relé em estado baixo. Ou seja, a gente vai acionar o umidificador para que ele aumente a umidade do ambiente. E se a umidade for maior do que o ajuste inteiro somado ao retardo, daí a gente vai colocar essa saída relé em estado alto. Ou seja, a gente vai desacionar o relé e vamos desligar o umidificador, porque ele trabalha com lógica invertida. Então, colocar ele em estado alto é a mesma coisa que desacioná-lo. E, ainda no loop, aí a gente, por fim, entra aqui na função printUmidade, que eu vou explicar a função agora. Na função printUmidade, primeiro a gente faz o seguinte, a gente apaga todos os caracteres do display, através da função clearDisplay. Depois, a gente coloca o nosso display nessa seguinte posição aqui, 0 e 13. E aqui a gente vai fazer o seguinte, se o botão Set estiver pressionado, a gente vai imprimir o seguinte texto no cabeçalho do display. A gente vai imprimir modo de ajuste, indicando que o controlador está em modo de ajuste. Se esse botão não estiver acionado, ou seja, else, aí a gente vai imprimir o texto padrão, fonte de umidade, controlador de umidade. A gente desce mais um pouquinho no display, vamos para a posição 0,34. Daí a gente escreve umidade e colocamos o valor de umidade em porcentagem. Depois a gente desce aqui mais um pouquinho no display para a posição 0,55. Escrevemos ajuste, que é o valor que foi ajustado pelo nosso potenciômetro. E escrevemos ajuste inteiro, que é um valor inteiro. E aqui eu coloco 0,00% para ficar em porcentagem também. Daí a gente coloca a função display para exibir. E colocamos aqui um pequeno delay de meio segundo. E é isso, pessoal. O programa é esse. Agora vamos testar nosso controlador. Bom, pessoal, agora é o seguinte. A gente já está aqui com o circuito montado. Antes de testar, eu vou mostrar para vocês só os detalhes aqui. Tá o Arduino Uno ali. Aqui a gente tem o potenciômetro, o display e o push button, que aqui é a nossa interface de usuário. Então aqui está a nossa interface.
Aqui a gente tem o módulo relé, que vai acionar o umidificador. Aqui a gente tem o próprio umidificador. Nós temos aqui o cooler, como eu falei, que é para ajudar, inclusive esse cooler está ligado agora, ele é para ajudar a espalhar o vapor do umidificador. E aqui nós temos o nosso transdutor piezoelétrico dentro do pequeno recipiente de água. E aqui nós temos o sensor DHT22. Então, ele vai gerar o vapor e o cooler vai acelerar o processo do sensor detectar essa mudança de umidade. Para a gente fazer um teste rápido e ver também ele ligando e desligando o umidificador. É claro que isso aqui é um protótipo, pessoal. A ideia aqui é a gente ver o funcionamento da coisa mesmo. Claro que se fosse um projeto final, a gente não ia colocar, a gente ia colocar uma vasilha mesmo, com aquela coluna branca que eu mostrei lá antes, que eu expliquei o funcionamento. A gente ia colocar tudo num recipiente. Mas aqui é apenas um protótipo e a ideia é a gente ver o funcionamento do projeto. Então agora mostrei aqui tudo por cima e vamos testá-lo. Bom pessoal, então é isso. Vamos para o teste. Primeiro eu vou conectar aqui a energia no Arduino. Agora eu vou dar um zoom aqui no nosso display para ficar melhor a visualização. Olha só, ele está exibindo aqui controlador de umidade, depois a umidade do ambiente, que ele está medindo no momento está em 74,30% e o ajuste está em 0 porque a gente não fez o ajuste ainda. Agora é o seguinte, eu vou pressionar o botão aqui, você vai ver que ele vai para o modo de ajuste. Veja só, ele escreveu aqui modo de ajuste. E agora a gente pode variar nosso potenciômetro até o valor que a gente quer. Então eu vou colocar ele aqui para 80% da umidade. Às vezes ele fica dando uma variaçãozinha, é por causa do ruído do potenciômetro. Coloquei para 80%. Aí quando eu soltar esse botão aqui, ele vai começar a funcionar nosso controlador. Mas eu vou mudar a posição da câmera aqui, vou focar agora no umidificador e vou tentar pegar também o display com meu celular para mostrar os dois ao mesmo tempo para vocês. Então vou mudar a posição da câmera aqui, só um instante. Pegando aqui o umidificador. Agora eu vou pegar aqui por cima com o meu celular, visualizando o display. Então vamos lá, vou soltar o botão e ele vai começar a fazer o controle. Veja só. A umidade ali está aumentando. Pode ver que a umidade está subindo. Quando essa umidade chegar em 82%, ele vai desligar o umidificador. Veja só, vai passar de 82% e ele vai desligar. E desligou. 82,4%. Agora a gente vai esperar e ela vai cair. Quando ela cair para menos de 78%, ele liga de novo. Veja só, está caindo 78,90%. Quando cair abaixo de 78%, a gente vai ver ele ligando de novo. Veja só, ligou o umidificador de novo. E ele vai fazer assim. E ele só vai desligar quando passar de 82. E ele ficaria nesse ciclo infinitamente, controlando a umidade do ambiente em torno de 80%. É claro que essa distância que eu coloquei entre o umidificador e o sensor é bem curta. Porém, ela permite que a gente teste assim, o controlador de uma maneira mais dinâmica. Se você desenvolvesse esse projeto, você poderia colocar o sensor
no lugar que você quisesse. E é isso aí, pessoal. Eu vou desligar tudo aqui. E é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. E se você gostou, deixe o like e inscreva-se.